Shalom, povo de Deus, Pastor Volmir, por mais um dia, por mais um devocional. E hoje eu quero falar um pouco sobre a dificuldade que todo cristão ele passa. Todo cristão precisa ser moldado no fogo para que a carne não venha se manifestar. E eu quero pegar o exemplo de José. José no Egito, porque ele passou no Egito. Não é José do Egito, porque ele não morava no Egito. Ele só passou um tempo. Quando a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai ver em Gênesis 37, a gente vai ver a história de José. A Bíblia vai dizer que José tinha 17 anos. E José, a função de José era pastorear ovelhas, os rebanhos, com os seus irmãos. E José era jovem. E aqui a gente vê no versículo 3 que José era o filho preferido de Israel. E aqui quando a gente vê quando José ganha uma túnica de várias cores, e a Bíblia diz que os irmãos tinham inveja, invejavam, odiavam ele. E aqui no versículo 5 a gente vai ver o sonho que José teve. Deixa eu ler aqui, no versículo 5 do capítulo 37. Certa noite José teve um sonho, e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Estou lendo na versão viva. Peço que ouça o sonho que tive. Disse-lhes: Veja só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes o rodearam, e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: Você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Olha só a chave espiritual. Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu. O pai de José o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e seus irmãos vão ter que nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. E a gente vai ver aqui, mais para frente, aqui no versículo 12. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. Israel disse a José: Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu-lhe. Aqui José obedeceu, partiu para o vale de Hebron, para Siquém. Aqui no 16, José procura por seus irmãos. José foi em busca dos seus irmãos. E quando José encontra seus irmãos, eles diziam: Lá vem o sonhador. Aí eles começam a invejar no versículo 20. Olha o que diz: Vamos matá-lo e jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Então veremos do que vai dar os seus sonhos. Deixa eu pegar um gancho aqui. Muitas das vezes, Deus ele nos dá sonhos
nos dá projetos, nos dá algo grande, extraordinário. E às vezes a gente vai contar esses sonhos a pessoas erradas. E aqui eu vejo que José, pela inocência do seu coração, por ser inocente, o mais novo, ele conta aos seus irmãos e os irmãos invejam ele, pelo coração puro que José tinha. Meu Deus! Eu digo, não entregue o seu coração, não abre seu coração a qualquer pessoa, porque pessoas vão matar os seus sonhos, vão matar os nossos sonhos, vão crucificar. Muitas pessoas vão nos invejar, não porque somos bons, mas porque existe um alto preço a ser pago. Um alto preço. José pagou um alto preço. A unção que José carregava custou tudo. Custou tudo. E apesar de José obedecendo o propósito, tinha 17 anos, a Bíblia diz que ele foi vendido. Passou uma carruagem de ismaelitas. José foi vendido. Aqui no versículo 36, por mercadores de Midian, venderam José a Potifar. No versículo 36 do capítulo 37. Venderam por 20 moedas e levaram para o Egito. Imagine você tem um sonho, o sonho de Deus, você é vendido pelos seus próprios irmãos, você ser jogado dentro de um calabouço, dentro de um poço, você ser traído. Deixa eu confessar aqui que é difícil, é algo... A nossa carne não quer ser crucificada com Cristo. A nossa carne quer os prazeres. Então a vida com Deus vai ser sempre o caminho mais difícil. O caminho da santificação é o caminho estreito. O caminho do poder de Deus, o caminho da santidade é difícil. A gente vê José foi vendido, jogado num calabouço. E José foi para a casa do Potifar. E a Bíblia diz que onde que José estava, ele era abençoado em tudo que fazia. A qual ponto de Potifar confiar o governo sob as mãos de José, né? Para controlar todos os negócios que existiam naquela época no governo, no reino de Potifar. E a Bíblia diz que quando Potifar não está no seu palácio, a mulher de Potifar intimida José. Fala a José, vamos se deitar. E a Bíblia diz que José era formoso e atraente. Aqui no capítulo 39, versículo 7, a Bíblia vai dizer: certo dia a mulher de Potifar começou a cobiçar José e falou: venha para a cama comigo. A Bíblia diz que José recusou. Olha o que José disse: o meu senhor confiou tudo o que é dele. E ele falou: ninguém nesta casa está acima de mim. Mas a Bíblia diz que a mulher não desistiu. Ela insistia com José. Mas José se recusava
José saiu correndo e a mulher arrancou a capa, no versículo 12, de José. Insistiu: venha para a cama comigo. José fugiu para fora, deixou a capa nas mãos dela. E ainda isso, quando Potifar volta, a mulher de Potifar, ela fala: esse teu servo, esse hebreu, ele me atentou e quis me assediar. Aqui a gente vê no versículo 17, então contou ao marido a mesma história. Disse ela: esse escravo hebreu que você trouxe me aproximou de mim para me insultar, mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa a meu lado e fugiu. Meu Deus! E depois disso, José é lançado na prisão. E aí na prisão José era abençoado. Aqui no versículo 22, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. Meu Deus, aonde que José estava, ele era abençoado. E aqui estou encerrando, a história é muito longa. E com o passar dos anos, José passa todo esse sofrimento, cessa as dores, o processo de lapidação é dolorido. A Bíblia diz que José se torna governador do Egito. Deixa eu pegar o final aqui, quando toda a família se dobra, o sonho é confirmado. Meu Deus, o sonho é confirmado. No versículo deixa eu pegar aqui. Aqui quando seus 11 irmãos, toda a família se dobra perante José. Aqui no capítulo 50 de Gênesis, José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele deu ordens a seus servos que eram médicos para embalsamar seu pai. Aqui o pai de José morre. Vamos pegar, deixa eu achar aqui. No capítulo 45 de Gênesis, José não conseguiu mais se conter diante de todos que estavam com ele. Ele gritou: saiam todos daqui. Aqui eu pulei aqui. Naquela época, no Egito estava vivendo uma grande escassez na terra de Midian, aonde que Jacó e os irmãos de José estavam vivendo uma grande escassez. Então, Jacó manda que eles fossem comprar cereais e para ter mantimento. Aqui no 42, Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento. Então disse aos seus filhos: vocês acham que adianta ficar olhando?
um para os outros. Acrescentou: ouvi dizer que há trigo no Egito, desça até lá e compre mantimento para que continuemos vivos e não moramos. Aqui José já era governador. Aqui da terra de Canaã, que vivia Jacó e seus filhos. Quero resumir aqui. Quando José não consegue se conter com as suas emoções, quando José está na mesa junto com seus irmãos, ele fala: eu sou o irmão de vocês, a qual vocês me traíram. Isso para que se cumpra o propósito. Ele começou a chorar e ele manda o seu pai e seus irmãos aguardar um pouquinho. Ele sai para chorar sozinho. Manda sair no capítulo 45. Aqui quando José revelou, a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 45 que ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, toda a corte de Faraó. No versículo 3 ele diz que é José. Ele pergunta se o pai está vivo. Aleluia. A Bíblia diz que ele se torna governador. Por tudo que passa, tudo aquilo que ele passou, e aqui no final, José, ele mora com a idade de 110 anos. No capítulo 50, 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. Olha que exemplo. Olha que exemplo. E nós estamos dispostos a pagar esse preço? Sempre digo. Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço como José pagou? Como Jó pagou? Nunca vai existir uma pessoa como Jó. Nunca vai existir na face da terra uma pessoa como Jó. Eu vi uma vez uma pessoa diz: me dá a fé de Jó. Meu Deus, não sabe o que está pedindo. Deus não vai conceder. O ser humano não aguenta. A gente passa dificuldades, mas na dificuldade e no fogo a gente é moldado, a gente é moldado à imagem de Cristo para que possamos transmitir e manifestar o reino de Deus na terra. Quem sabe serviu essa mensagem para ti, compartilha, posta no teu status, dá like para que o YouTube venha lançar essa mensagem. E você que gostou, manda para os seus amigos, todas as pessoas, que é para glória de Deus, não é para me promover, não é para o meu ego, mas para o reino de Deus ser manifestado na terra. Shalom, beijo no coração. Esta é a mensagem da parte de Deus para o seu coração, em nome de Jesus.